Esse aqui é uma das parâmetros importantes quando a gente fala sobre problemas de quebra relacionado a acerto. Fala galera, hoje a gente vai desvendar um mito que rola solto no mundo da preparação. Lambda pobre quebra motor, mas será mesmo? Vamos entender isso de uma vez por todas. Antes de mais nada, o que é lambda? Lambda é um sensor que fica no escape e o que ele mede está relacionado com a mistura ar-combustível. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Então aqui eu tenho um desenho de um motor 4 tempos, beleza? Então a gente tem a entrada de ar combustível para dentro do motor e o lambda é um sensor que vai medir os gases de exaustão, então ele está no escape. E o valor que o lambda mede está relacionado com a mistura ar-combustível. Se você tem mais ar ou mais combustível, dependendo de como está essa mistura, você vai ter um valor diferente medido pela sonda lambda. Então vamos começar falando sobre o lambda 1. Mas o que é esse lambda 1, tá? Esse é um lambda meio teórico, mas deixa eu explicar para você. Em teoria, quando a sonda mede lambda 1, isso significa que tudo de ar e tudo de combustível que entrou para dentro do motor, realmente as duas quantidades, tanto de ar quanto de combustível, participaram da combustão. Não sobrou nada de ar e nem de combustível, perfeito? Então isso é um valor meio que teórico, você já vai entender por que eu estou dizendo isso. Então o lambda 1 quer dizer isso que eu expliquei para vocês. Todo o ar que entrou e todo o combustível que entrou participou da combustão, não tinha nada em excesso e nem faltando. Só que a combustão não é sempre assim, perfeito? Às vezes você tem mais combustível do que o lambda 1 e às vezes você tem menos combustível ou mais ar. Então o que acontece? Se você colocar mais combustível do que a quantidade estequiométrica, por exemplo, vou colocar aqui, ó, mais combustível, o seu lambda vem diminuindo. Ele vem aqui para valores 0,90, 0,80. É isso que o sensor vai medir. E se você tirar combustível, colocar aqui, ó, menos combustível, o que acontece? Esse valor vem aumentando, perfeito? Então você pode medir aqui 1,10, 1,20. O que é importante você entender? Se você tiver valores de sonda lambda no motor ciclo Otto muito fora desses valores aqui, o seu motor nem vai funcionar direito, porque você está colocando muito combustível a mais do que necessário ou está faltando combustível para que você tenha uma combustão de verdade. Então, o motor funciona com lambda 1, o motor funciona com lambda 0,90, 1,10 aqui também vai estar funcionando, mas se você der muito fora dessas faixas de valores de sonda, o seu motor não vai funcionar. E o que isso tem a ver com o vídeo de hoje? É só para você entender o que é realmente lambda pobre. Então a gente tá para cá do lambda 1, ou seja, valores maiores de lambda, a gente está com o que é conhecido como lambda pobre. E quando a gente está para cá do lambda 1, valores menores do que 1, é chamado de lambda rico. Perfeito? Isso aqui é só para você entender sobre os valores de lambda, que é o sensor que vai medir lá no escape. Perfeito? E qual que é o mito de hoje? Muitas pessoas afirmam o seguinte: lambda pobre quebra motor. Ou seja, se você trabalhar aqui lambda 1 ou mais pobre, vai quebrar o motor. É isso que muita gente afirma. Então, para mostrar que isso não é bem uma verdade, eu vou mostrar duas situações onde lambda pobre não quebra motor. E na verdade, o certo é trabalhar com lambda pobre nessas duas situações, beleza? Então vamos lá, primeira situação, marcha lenta. Quando o motor está funcionando na marcha lenta, ele pode tranquilamente operar na faixa de lambda pobre, o próximo de lambda 1, sem problema nenhum. Tanto que em carros originais com acerto de fábrica trabalham com lambda por volta de 1 na marcha lenta. Outro exemplo que é uma condição que também trabalha com lambda pobre é a condição chamada cutoff, que tem injeções originais e também injeções programáveis. Mas o que é esse cutoff? Ele é uma função usada para economia de combustível. Então, para você entender, quando você tira o pé do acelerador e você está com o seu câmbio engatado, a injeção eletrônica, para que você economize combustível, corta
totalmente a injeção de combustível. Mas por que isso? Pensa comigo. Se você tirou o pé do acelerador, é sinal que você não quer que o carro ganhe velocidade. Então, nesse momento, não tem necessidade nenhuma de você injetar combustível. E como você está engatado, se for uma descida, por exemplo, fica mais fácil de você entender. Você está numa descida, o câmbio engatado, está em terceira marcha, você tira o pé do acelerador. Quando você está em descida, mesmo sem combustível, mesmo sem ter combustão, o motor continua com rotação. Por quê? Você está em descida, está engatado, suas rodas estão girando, seu carro pode até estar ganhando velocidade e o seu motor continua com rotação, mesmo sem ter combustão. Se você está desengatado, isso já não funciona. Por quê? Se você está desengatado e você está descendo, o carro está ganhando velocidade, mas a roda não está ligada até o motor pelo câmbio. Então, se você parar de injetar combustível, seu motor vai morrer, ok? Então, essa função cut-off é quando você tira o pé do acelerador e está com o câmbio engatado para buscar uma economia de combustível, a injeção corta totalmente a injeção de combustível. E se você for medir o lambda nessa hora, você vai ver um lambda super pobre, não está errado não aqui. Vai dar batente no sensor, vai medir o mais pobre possível, que é lambda 10. E também é uma outra condição aonde está rodando super pobre e o seu motor não vai quebrar. Mas por que muita gente diz então que é perigoso funcionar o motor com lambda pobre? Vamos entender o que acontece quando trabalhamos então com lambda pobre. A primeira coisa que você tem que entender é que o valor de lambda afeta a temperatura da câmara de combustão. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O que acontece? Quando a gente tem, aqui eu vou fazer um desenho para você que é um gráfico simples, fica tranquilo, que aqui a gente tem o valor de lambda aqui embaixo, ok? E aqui em cima a gente tem a temperatura da câmara de combustão. Então nesse eixo aqui é a temperatura da câmara de combustão e aqui é o lambda. Então vamos falar primeiro do lambda 1, beleza? Aqui está o lambda 1. Esse lambda 1 ele vai dar uma temperatura da câmara de combustão que eu desenhei um pontinho aqui, ó. O que acontece? Se eu vou lá e tiro o combustível, imagina que seu motor está funcionando com lambda 1, aí eu vou lá, tiro um pouquinho de combustível. O que acontece com a temperatura da câmara da combustão? Só para você entender. Quando você tem a combustão aqui, quando eu falo temperatura da câmara de combustão, não é a temperatura do motor que você mede com o sensor. É a temperatura que atinge dentro da câmara da combustão. E esse aqui é uma das parâmetros importantes quando a gente fala sobre problemas de quebra relacionado a acerto, beleza? Porque se você atingir temperaturas muito altas aqui, você pode ter diversos problemas como detonação, que é uma combustão anormal, e aí sim você vai começar a ter problema de quebra de motor. Mas acompanhe comigo que você vai entender o que eu quero dizer. Então quando eu falo temperatura de câmara de combustão, é temperatura aqui dentro. Imagina o seguinte, você está funcionando com lambda 1. Se você tira um pouco de combustível, o que você acha que vai acontecer com a temperatura da câmara? Você concorda comigo que se você está com o seu lambda 1 e você tira um pouco de combustível, faz sentido eu te falar que a temperatura da câmara diminui um pouco? Vamos entender. Tirando um pouco de combustível, a sua combustão vai gerar menos energia, vai gerar menos calor. Então, por conta disso, se ela vai gerar menos calor, a temperatura da câmara vai diminuir. Então, o que acontece? Se eu for tirando combustível a partir do lambda 1, ou seja, aumentando o valor de lambda, a sua temperatura vem diminuindo. Quanto mais eu tiro, mais ela vem diminuindo. Então eu posso fazer um desenho aqui para explicar, ó. Conforme eu vou diminuindo o lambda, a sua temperatura vem diminuindo. Por quê? Quanto menos combustível você vai colocando a partir do lambda 1, menos energia é liberada pela combustão. E quando eu estou em lambda 1 e eu adiciono combustível, o que será que acontece? Do lado mais rico acontece o seguinte: conforme eu vou aumentando a quantidade de combustível aqui a partir do lambda 1, a energia da combustão ela aumenta. O seu motor libera mais energia, sua combustão ela é mais eficiente. E quando a gente olha por esse lado, você pode falar assim, cara, então se eu aumentar a quantidade de combustível a partir do lambda 1, for enriquecendo,
será que a temperatura da câmara de combustão também vai aumentar? Na verdade, não. O que acontece aqui do lambda 1, se a gente for enriquecendo o motor, por mais que você libere mais energia na combustão, tem uma coisa muito importante. A massa de combustível que entra adicional do lambda 1 aqui, ela ajuda a resfriar a câmara de combustão. Então, mesmo que você libere mais energia, esse combustível adicional faz com que a temperatura também caia. Então, se a gente fosse medir a temperatura, ela iria caindo também. Até chegar num ponto que você colocou tanto combustível que aí a energia liberada pela combustão não é tão grande mais. E aí sim a temperatura despenca. Então essa curva aqui a gente pode desenhar algo, eu estou fazendo um desenho aqui para todo mundo entender, mas entenda que a temperatura também cai e vai chegar num momento onde ela vai despencar aqui, porque a combustão não é mais tão eficiente, ela não libera tanto calor assim mais. O que a gente aprende olhando esses dados aqui? Que quando a gente olha a temperatura da câmara de combustão em função do lambda, se eu estivesse medindo isso, adicionando combustível, tirando combustível, o valor de maior temperatura é em lambda 1. Com lambda 1, a gente tem a maior temperatura. Então esse é um ponto muito importante. E aí você pode pensar, pô, então faz um pouco de sentido quando falam, pô, se eu trabalhar com um lambda pobre aqui por volta de lambda 1, o meu motor pode quebrar, porque se eu tiver mais rico aqui, a minha temperatura da câmara de combustão vai estar menor. Faz sentido isso? Faz. Só que, veja bem, tem outras coisas a se considerar quando a gente fala de temperatura da câmara de combustão. E uma delas é a carga do motor. Então presta atenção, o que é a carga do motor? Quando a gente fala do ar que entra aqui para dentro, a gente está relacionado essa quantidade de ar com o que eu estou falando de carga. Então o que eu quero dizer com carga? Quanto mais ar entra para dentro do motor, maior a carga do motor. Se tiver menos ar, menor carga no motor. Por que isso é importante? Imagina comigo. Cara, uma coisa é você tá com o seu motor na marcha lenta, pouco ar entrando aqui para dentro. O seu acerto vai ter pouco combustível entrando para dentro. Na hora que vai ter a combustão, a energia liberada vai ser baixa. Agora compare quando você tá de pé no fundo, acelerando. Cara, vai entrar um monte de ar porque você tá de pé no fundo. O seu acerto vai colocar muito mais combustível do que na hora da marcha lenta e naturalmente a energia liberada pela combustão vai ser muito maior. Então, o que eu estou falando aqui é que a carga, ou seja, quanto entra de ar para dentro do motor, também afeta a temperatura da câmara de combustão, não só o valor de lambda. O que eu quero dizer é o seguinte, se eu fosse fazer um desenho aqui, ó, vamos supor que essa curva aqui fosse da marcha lenta. Como que seria essa curva de pé no fundo? Ia ser aqui em cima. Lambda 1 é o maior, você diminui aqui, você vai chegar num valor de lambda que vai despencar e aqui você diminui a temperatura também. Isso aqui seria, por exemplo, com TPS em 100%, de pé no fundo. O que eu quero mostrar aqui para você? Que não é só o lambda que afeta a temperatura na câmara de combustão. A carga também é muito importante. Então, você consegue entender, mesmo que você esteja começando do zero. Cara, a temperatura aqui dentro depende de quanto você está pisando no acelerador. Se você está na marcha lenta, sem pisar no acelerador, pouco ar, pouco combustível, temperatura menor. Pisou no fundo, cara, a combustão vai liberar mais energia. O que faz com que a temperatura daqui aumente é a combustão. Então o que eu quero mostrar com isso? Não é que o lambda pobre vai quebrar motor. Naquela primeira condição que eu falei, cara, de marcha lenta, por exemplo, entra tão pouco ar que independente do lambda que você trabalhar, a temperatura lá dentro não vai chegar próximo do que quando você está de pé no fundo. Então, nessas condições de baixa carga, ou seja, condições onde entra um pouco ar para dentro do motor, é seguro você trabalhar com diversos valores de sonda. Não tem como você quebrar um motor por estar com lambda pobre na marcha lenta. Agora, de pé no fundo é outra coisa.
Se você trabalhar de pé no fundo com lambda próximo de 1, que é o que dá a maior temperatura na câmara de combustão, você tem chance de ter quebra de motor. Lógico que depende do valor de avanço, do combustível que você está usando, da taxa, se o motor é turbo, se não é, tem um monte de variáveis na jogada aqui. Beleza? Eu estou simplificando para explicar um ponto muito importante. O que manda se o motor tem mais chances de quebra ou não, não é só o lambda. Você tem que olhar também, principalmente, a temperatura da câmara de combustão, que está relacionado com o lambda, mas também com a quantidade de ar que entra para dentro do motor. Não se esqueça disso. Então, por isso que na primeira condição que eu mostrei nesse vídeo aqui, que é de marcha lenta, é tranquilo você trabalhar com lambda 1. Beleza? Mas, Roberto, por que naquela condição de cutoff, então, da lambda 10, isso não é perigoso? Cara, tem muita gente que acha que cortar combustível na hora que você tira o pé, num carro de rua, por exemplo, que é perigoso porque o lambda fica muito pobre. E, cara, é totalmente o contrário. Pensa comigo, quando você corta o combustível, corta total, para de injetar, o que acontece? Você tá aqui, ó, imagina o seguinte, tá entrando ar, mas não entra combustível, vai ter só ar aqui dentro. O que vai acontecer? Quando tiver centelha, você não tem combustão. E se você não tem combustão, a temperatura da câmara começa a diminuir, porque você tira, entre aspas, a fonte de calor, que é a combustão. Então, naquela condição de cutoff que eu expliquei no começo do vídeo, onde você tira o pé e todo o combustível vai ser cortado, tem um monte de gente que acha isso perigoso. Nossa, o lambda aumenta, é super perigoso. Cara, primeiro, você não tem combustão nessa hora, então não tem perigo nenhum de você trabalhar com esse lambda pobre. Na verdade, você nem está tendo combustão. Então qual que é o perigo do seu motor? Por que o motor vai quebrar? Então o que eu quis mostrar nesse vídeo para você? Muitas das quebras de motor que envolvem acerto de injeção estão relacionadas com a temperatura de combustão alta e não apenas com lambda pobre. Lambda pobre em baixa carga, em pouco ar, não vai quebrar o motor simplesmente porque a temperatura da câmara está baixa e você não vai sofrer com detonação, por exemplo. Lembre-se disso, cara. O que aumenta a temperatura da câmara de combustão é a própria combustão. Se você tem uma combustão fraca, porque você está em baixa carga, ou seja, tem pouco ar, a sua temperatura vai ser baixa, independente se você está com lambda pobre ou não. Isso é fundamental, por exemplo, para você fazer um acerto de um carro de rua. Quando você está andando em baixa carga, pisando pouco no acelerador, você não precisa fazer um acerto com mistura rica. Pelo contrário, você pode fazer um acerto de mistura pobre para melhorar o consumo, que o seu motor não vai correr risco se você estiver em baixa carga, beleza? Muita gente acerta motor rico em baixa carga, pisando pouco no acelerador, porque ouviu falar que lambda pobre vai quebrar o motor, só que aí o consumo vai para o espaço. Então, galera, o lance é o seguinte, lambda pobre não quebra o motor. Tem condições que é até bom você usar o lambda pobre. O problema é usar lambda pobre na hora errada, sem entender o contexto. Um motor com lambda 1 em baixa carga, tranquilo. Já em alta carga, aí não dá. Lembre-se disso, cara. Entenda o porquê das coisas. Não siga apenas receitinhas. É assim que você se torna um verdadeiro especialista em injeções programáveis. Beleza? Se você curtiu esse conteúdo, não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o mundo das injeções programáveis. Valeu e até a próxima!